Olá, sejam muito bem-vindos ao 9º programa do Maca Talks. Gente, estamos quase chegando ao final da 2ª temporada e eu vou morrer de saudade. Eu acredito que vocês tenham gostado de todos os episódios que nós mostramos até agora. Trouxemos muito conteúdo, muita informação valiosa desse universo incrível de casamentos. E hoje está imperdível também o nosso programa. Peço que vocês assinem o nosso canal, compartilhem todos os vídeos e ativem também as notificações. Quero agradecer aos nossos patrocinadores incríveis que acreditaram no nosso sonho. Pré-Design Pré-Moldados e Primícias do Brasil, muito obrigado. Além disso, agradecer também a Lei Câmara Cascudo, Governo do Estado e Fundação José Augusto. E agora com vocês, o nosso quadro Maca Events. Roda a vinheta! E para começar a falar sobre eventos hoje, vamos falar sobre um tema que eu amo, que é decoração. Não só eu, na verdade, como grande parte das noivas. E claro que a minha convidada de hoje, Rebeca Ribeiro, decoradora de eventos. Rebeca, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Lu. É um prazer para mim estar aqui. Uma oportunidade ímpar e nosso coração hoje está imerso de gratidão para a gente ter esse bate-papo aqui. E antes de começar a falar de fato sobre decoração, a gente sempre abre aqui um pouquinho sobre a história de cada fornecedor, porque a gente acredita que a empresa ela não é feita, né, somente de um CNPJ, aquele contato online que as noivas entram, mas também de cada empreendedor por trás da sua empresa. Então conta um pouquinho, Rebeca, para as noivas que estão nos assistindo. Quem é Rebeca? Como é que começou no mercado de decoração? Bem, eu estou no mercado de eventos há 10 anos, porém eu estou nichada, mais focada em casamentos, mais ou menos há 3 anos. Mas a minha paixão por flores e por decorar veio com minha mãe quando eu tinha 12 anos e ela resolveu ter esse contato com flores. Bem, eu cresci, me desenvolvi e aquela pressão da família para eu ser advogada e eu fui para a parte administrativa, onde eu me tornei uma pessoa extremamente frustrada. Mas foi no empreender, no contato com as flores, que eu pude me descobrir. E a história da minha empresa, ela se mescla um pouco com a minha história de vida pessoal, onde eu estou me redescobrindo como profissional e também me redescobrindo como pessoa, em afirmações, em vivências, em identificação, e tudo isso eu trago em dedicação, em identidade para o meu serviço. Bacana, Rebeca. A gente nota, né? Eu acompanho o trabalho de Rebeca há um certo tempo e é incrível a evolução que você tem, né, junto com você, dentro desse mercado de eventos. Acho que a primeira decoração que eu vi de Rebeca era uma decoração assim, que não tinha tantos elementos, mas era uma decoração de tanto bom gosto, tão bacana. E aí a gente vai entrar nesse assunto também, mas eu queria assim, trazer para as noivas, essas noivas, né, que estão começando o planejamento, que estão falando assim, meu Deus, qual é o estilo do meu casamento? Eu não consigo definir um estilo de casamento, eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. Então ainda está precisando de uma certa orientação. Dentro da decoração, como é que ela encontra essa diversidade de estilos, assim? As possibilidades são inúmeras do que a gente pode criar. E eu gosto muito de falar isso. E eu vou falar diretamente para você que está aí nos assistindo nessa oportunidade. Há muito tempo que a gente vem lutando para derrubar esse tabu que o casamento ele precisa ser A ou B ou acontecer de uma determinada forma. Hoje, cada vez mais, o mercado está sensível ao que o consumidor está procurando, ao que esse casal necessita. Então, os casamentos são identidade. Nós, como proposta de empresa, não estamos com uma barreira sobre o estilo do casal. Nós tratamos a identidade do casal em levá-la para o cenário. Então, o casal que nos contrata, ele vai ter o nosso serviço, a nossa pontualidade, a nossa qualidade, a nossa entrega. Porém, ele vai chegar no evento dele e ele vai se ver a história dele contada em cenários, nas suas mais diversas etapas, seja no cenário de bolo, seja no cenário de doces, seja numa lembrança, mas tudo isso nesse processo a gente faz por identificação. O cliente se vê ao chegar no seu evento. Isso é muito legal, né? Ela está assim, realmente abrindo as possibilidades de decoração não só para um determinado estilo, porque nós sabemos que tem casais que eles são um estilo mais clássico, um casal que é um pouco mais rústico, um casal mais boho, né, mais alternativo, digamos assim. E a gente tende a direcionar, digamos assim, os casais
para os estilos de decorador, né? A decoradora que trabalha uma proposta mais clássica, outra mais rústica, outra mais alternativa, mais boho e assim por diante. Então, a sua proposta, no caso, é abraçar os diferentes estilos, é isso? Isso. Quando o casal chega lá no escritório, eu costumo brincar que é quase uma sessão de terapia, né? Quase uma sessão de psicologia. Mas eu levanto elementos dos mais diversos tipos que esse casal pode ter como referência. Ano passado a gente fez uma festa muito personalizada, que ficou zero caricata, e a cliente chegou lá no escritório pedindo um casamento que seria um carnaval. Mas a gente foi filtrando algumas ideias e em um dado momento, de umas referências que ela me enviou, tinha uma estampa de um azulejo. E desse azulejo a gente desenvolveu toda a identidade visual do casamento dela para construir uma narrativa que foi anexada desde o convite ao convidado chegar com aquele caminho que foi percorrido, né? Então, a gente não vai se restringir a um determinado estilo. Então, existe esse levantamento das características, da personalidade, o filtro do casal, o que ele tem como expectativa de resultado final, para a gente chegar naquele ápice de entrega, naquele ápice do cenário. Não sendo pejorativa com outros serviços, mas o nosso serviço vai além de colocar uma mesa com flores. Nós somos muito mais do que isso, nós somos entrega de sentimentos. E tudo isso está envolto dentro desse processo de desenvolvimento, de resultado que a gente vai chegar lá. Era exatamente isso que eu ia pedir para você explicar para as noivas que estão nos assistindo, porque realmente a noiva que está planejando seu casamento pela primeira vez não faz muita ideia, né, do quanto ela precisa caminhar nesse processo, de quantos fornecedores contratar. Enfim, é uma infinidade de coisas, é um mundo, é um universo muito diverso, muito amplo, esse casamento, e a gente é apaixonado por isso. Mas eu queria que você falasse a decoração, né? Muitas vezes falam, eu não quero investir tanto em decoração, porque são umas florzinhas numa mesa. Mas eu queria que você trouxesse para as noivas o conhecimento do que se trata uma decoração, que não é apenas o arranjo da mesa, onde vai sentar o convidado, mas é uma coisa muito mais ampla, é uma história que é contada. E eu queria que você esclarecesse um pouquinho quais são os cenários principais de uma decoração. A gente sabe que a decoração também pode seguir assim para a área da cenografia, pode viajar, né? O mundo da decoração realmente é muito incrível. Mas conta o que ela precisa se preocupar primeiro, digamos assim. Existem coisas mínimas que são necessárias para o evento acontecer, tratando-se preferencialmente de casamento. Então, eu sempre sugiro para o meu cliente um cenário de cerimônia, um cenário de bolo e doce, que já pode acomodar esses bem casados também, e o ambiente dos convidados. Então, se a gente tem margem de execução, né, orçamentária, a gente vai investir no instagramável, no hall de entrada, num lounge, pensando na abertura que o casal pode nos dar ou não. A gente vai gerar eventos interativos, e essa questão da experiência, algo que a gente a gente traz isso para o nosso casal. Então, tudo é à margem do que o cliente vai nos permitir trabalhar. Porém, existem mínimos que a gente pode executar um bom serviço sem aquela festa muito macro, quando o orçamento do casal está um pouco restrito, mesmo assim não deixando de entregar alto padrão, qualidade, pontualidade, que já são marcas do nosso serviço. Bacana, Rebeca. Eu tenho acompanhado também as tendências, né, 2023, 2024, e a gente sabe que esse ano, assim como o ano que vem, as tendências de consumo são max, né? As vitrines estão max, tá tudo max, né? Eu acho que aquela fase de pandemia que nós passamos, de pós-pandemia, digamos assim também, que foi um retorno um pouco mais lento do mercado de eventos, eu acho que esse ano chegou para retornar com tudo. E aí eu queria que você contasse, desse as dicas assim para as noivas, quais são as tendências que você observa no mercado para decoração 2023, 2024. O rústico, ele permanece muito em alta. E eu já quero tirar mais um tabu de que quando nós trabalhamos decorações rústicas, nós precisamos de rusticidade. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a gente trata de um evento rústico, nós podemos trazer elementos em madeira, elementos em palhinha, que está super em alta. Já fazem 2 anos que essa palhinha vem trabalhando, que a nossa avó usava na
na casa. Eu lembro de minha avó ter um aparador que tinha essa palhinha da sua cadeira que você está usando aí e voltou super em alta. Então, a gente vai continuar investindo, né? Que são tendências para os 2 próximos anos. Na palha, na madeira, materiais em ferro, tanto prata quanto dourado, na parte martelada, muitos aéreos, muitos pendentes em bambu, em fibras naturais. Isso é uma tendência muito forte que chegou depois da pandemia, na alta procura, né, nesse pós-pandemia, na alta procura de eventos em espaços abertos, onde a gente pode ter maior circulação, de ventilação, para a gente criar ambientes integrados. Isso veio muito forte pós-pandemia e ainda permanece. Gente, vocês já viram o nível dos nossos entrevistados? O Maca Talks é fantástico. A gente sempre procura trazer, assim, pessoas que tenham conhecimento realmente, sabe, Rebeca, na área, porque a gente acredita que esse programa ele veio para dar dicas de ouro, né, para as noivas que precisam começar a se preparar para o seu casamento. E, Rebeca, eu queria que você deixasse uma dica final, uma mensagem final para as noivas, falar um pouquinho como é que elas podem te encontrar, contratar o seu serviço e assim por diante. Fica à vontade. Nós estamos no Instagram, @Rebeca Ribeiro, Flores e Decor. Nosso escritório fica na Afonso Pena. Nós atendemos por hora marcada e no nosso Instagram tem o link que você pode estar entrando em contato com nossa parte de atendimento e agendando um horário. Vai ser um prazer recebê-los e antes de todas as coisas, de qualquer tipo de decisão, procure um profissional que abrace o seu sonho. Rebeca, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Muito feliz de te receber e desejo ainda mais sucesso para a Rebeca Ribeiro. Obrigada, eu só tenho a agradecer a esse espaço e essa casa que sempre me recebeu tão bem. Gente, é isso. Obrigado por terem acompanhado essa entrevista maravilhosa. E agora com vocês, o nosso quadro Maca Hell. Roda a vinheta. E no Maca Health de hoje, vamos entrevistar Nina Oliveira, ginecologista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui falando para esse público que é meu público, as mulheres que estão em vida sexual ativa. E, na verdade, nós participamos de todos os momentos da vida da mulher. E esse é um momento muito importante. É verdade. Aqui a gente traz tudo para o universo de casamento, como vocês têm acompanhado nos nossos programas. E eu queria exatamente trazer esse universo, né, as perguntas um pouco mais direcionadas para essa mulher que ela está iniciando. A gente sabe que no casamento, né, você começa a ter uma vida sexual um pouco mais ativa. Então, fala um pouco para essas noivas que estão nos acompanhando, que vão começar a viver com seu parceiro, ter uma vida sexual mais ativa. Quais são os cuidados que ela precisa tomar antes do casamento? Então, muitas vezes, o primeiro contato que eu vou ter com a paciente, ela vai me procurar para planejar esse momento de iniciar a vida sexual. E muitas delas vão iniciar a vida sexual só após o casamento. E elas estão muito preocupadas, na maioria das vezes, com contracepção, com evitar filhos. Vai começar uma vida sexual, vai começar a morar juntos. São tantas mudanças que, eventualmente, emendar na gestação é muito difícil. Vai comprometer muito essa fase de adaptação. Então, eu preciso encontrá-las para a gente, combinar essa contracepção e fazer isso de uma forma que não atrapalhe o dia do casamento, que elas não estejam menstruadas no dia do casamento, que elas não tenham nenhum desconforto no casamento e na lua de mel. Então, você já consegue fazer essa programação um pouco antes com elas, esse acompanhamento antes, para que também num dia tão especial, né, como o dia do casamento, a noite de núpcias, ela não esteja no seu período menstrual, é isso? Exatamente. E essa é uma grande preocupação. Eu recebo pacientes que estão preocupadas com viagens, com alguma programação, uma competição específica e muitas pacientes preocupadas com casamento. Bacana. E nesse momento de iniciação de vida sexual que ela acabou de casar, tá morando junto, tá com aquela vida sexual ativa, quais são os exames que são necessários fazer? O que é importante ela acompanhar? De quanto em quanto tempo fazer uma visita ao ginecologista? A visita ao ginecologista é anual. Depois que a vida sexual se inicia, aí nós precisamos fazer diversos exames como preventivo, para evitar câncer de colo de útero, mas eu preciso prestar atenção no funcionamento desse ovário, preciso prestar atenção na mama e nas queixas sexuais. Muitos pacientes só vão conhecer o funcionamento do casal, só vai conhecer sobre o seu prazer e sobre suas dificuldades depois do casamento. Então elas vêm muito angustiadas, eventualmente, porque sentem dor,
porque sentem desconforto ou porque não conseguem ter uma relação como elas imaginavam que seriam. E a gente tem todos esses cuidados no pós. Então, essa queixa, a gente tem visto que tem uma doença, né, que está sendo bastante falada, que é super comum em mulheres, que é a endometriose. A gente tem ouvido falar que é uma doença que provoca um pouco de dor no relacionamento, na relação sexual. Então, conta um pouco sobre essa doença, que também a gente vai passar para um assunto um pouco depois da época do casamento. Ok. A endometriose é uma doença muito comum e o primeiro sintoma são cólicas menstruais. E no final das contas, muitas mulheres sentem cólica sem achar que isso possa ser um problema mais grave. Depois de iniciar a vida sexual, eventualmente a gente soma a essa cólica menstrual muita dor na relação sexual. E isso pode realmente atrapalhar a vida do casal, atrapalhar a autoestima da mulher. E ela vai sentir dores todos os dias. Então, é muito importante investigar a endometriose. É a nossa primeira hipótese quando os pacientes chegam com essa queixa e tratar adequadamente, porque a endometriose ela não só compromete qualidade de vida, ela pode comprometer também fertilidade. Então, diagnosticar cedo e tratar é uma forma de prevenir futuros arrependimentos ou frustrações por não conseguir ter um filho ou por não conseguir ter uma qualidade de vida adequada. Certo. E depois também desse tempo de relacionamento, talvez no primeiro ano inicial do casamento, quais são as queixas ou doenças que podem ser desenvolvidas com essa vida desse casal? Então, para aquelas pacientes que iniciam vida sexual após o casamento, a gente vai ter algumas coisas que são mais comuns de acontecer que ela não tinha antes. Eu aumento a chance de infecções urinárias, de infecções vaginais, então, e elas chegam super angustiadas de, Nina, eu acho que eu peguei alguma coisa. E muitas vezes não é. São desequilíbrios pela atividade sexual que antes ela não tinha. É por isso que ela precisa ter um ginecologista de confiança para ter a quem recorrer quando um desses problemas ocorrem. Muitas pacientes chegam e vão iniciar a vida sexual só após o casamento, e eu sempre digo, olha só, infecções urinárias, infecções vaginais, elas são muito comuns. Depois, não significa que seja uma doença grave, se precisou, venha. Então, essa porta aberta para a gente cuidar dessas pequenas coisas e ficando tudo bem, o segmento anual. E tem algo que essas noivas e mulheres esposas, né, possam fazer em casa para evitar infecções vaginais, infecção urinária? Então, nós precisamos daqueles cuidados após a relação sexual. O banho após a relação sexual, fazer xixi depois da relação sexual, faz com que a gente evite a maior parte das infecções e dos desequilíbrios vaginais que a gente tem relacionados a isso. Aquelas indicações de sabonete neutro, sabonete íntimo específico, elas ainda não estão, isso era um tabu, né? Porque tinha uma questão de, você tem que usar sabonete tal, e depois eu já vi que não tem mais essa indicação de um sabonete específico. Como é que você orienta seus pacientes em relação a isso? A vagina é autolimpante. Então, a gente só precisa limpar por fora. Eu não preciso necessariamente de um sabonete especial. E quanto menos trabalho a gente tem, eu brinco com as pacientes que eu digo, eu não preciso do sabonete especial, eu não preciso lavar essa calcinha de um jeito diferente, eu não preciso ter tantos cuidados assim. A vagina ela tem a capacidade de se reequilibrar sozinha. Para aquelas pacientes que fazem infecções de repetição, realmente a gente acaba indicando algum sabonete específico para manter aquele pH normal. Mas no final das contas, o sabonete pode ser um só para o corpo todo, inclusive para a vagina. Maravilha. E agora vamos passar assim para aquela mulher que já casou há um certo tempo, que já está junto com seu parceiro e tem o sonho de engravidar. Como é que ela precisa se preparar para esse sonho, para esse período, para essa tentativa de gravidez? Bom, muitas mulheres, na verdade, já casam planejando a gravidez, porque muitas casam mais tarde, depois dos 35 anos, e infelizmente o nosso tempo é contado em relação à fertilidade. Esse bebê vai morar no nosso corpo. Eu preciso de ter uma saúde, e não falo só da parte ginecológica, mas da parte geral, de comer bem, ter atividade física, ter cuidado e tratamento de outras doenças, pressão alta, diabetes, problemas hormonais. Então, a gente precisa olhar a mulher como um todo para que ela consiga passar pela gestação sem nenhum alto risco e de forma mais tranquila possível, ter o parto da forma como ela planeja no tempo certo. Certo.
E em que momento que aquele casal tá junto, já com nenhum outro método contraceptivo, que ele percebe que não está engravidando naturalmente? Quanto tempo depois do casamento, depois que eles deixaram de utilizar métodos contraceptivos, que tem algum sinal de preocupação ali que já não consegue engravidar tão naturalmente? A gente passa a vida inteira evitando filhos, né? Então, quando a gente para o anticoncepcional, a gente quer que seja no mês seguinte. Verdade. E aí eu brinco com as pacientes que a taxa de gestação aos 30 anos, que é onde a maioria está pensando nisso, gira em torno de 25% ao mês. Então, a gente só tem 25% de chance de engravidar a cada mês de tentativa. Isso modifica de acordo com a idade da paciente. Mas, dizendo isso, nós temos 1 ano antes de começar a investigar se tem algum problema. Para aquelas pacientes que têm um risco maior, por exemplo, mulheres acima de 35 anos, mulheres que têm alguma doença conhecida, endometriose, ovário policístico, ou que têm históricos de perdas, né, de abortamentos, a gente começa a investigar antes, a gente começa com 6 meses de tentativa. O objetivo é não perder tempo. Porque o tempo da mulher é contado, né? É contado. O homem, ele já tem um privilégio, digamos assim, em relação a isso. Essa parte de gravidez eu estava até comentando com você aqui anteriormente que em algumas das vezes também pode vir do homem, na verdade a minoria, né? Mas em que a ginecologista consegue auxiliar isso? Antes de submeter a paciente a exames dolorosos, tem alguns exames que causam cólica, que são desconfortáveis de fazer, ou até alguns exames que a paciente precisa passar por uma sedação, um centro cirúrgico, quase uma cirurgia. A gente precisa descartar se o fator de infertilidade é masculino, se vem do marido. Então, geralmente, o ginecologista pede o primeiro espermograma para o casal. Esse espermograma dando normal, seguimos a investigação da mulher. E qualquer alteração do espermograma, aí quem vai cuidar é o urologista, que é o médico específico para a saúde masculina. Perfeito, Nina. Gente, então, várias dicas aí, né? Tanto para quem está iniciando a vida sexual mais ativa, né? Digamos assim, quanto quem também está buscando engravidar, ter o sonho, que tem o sonho de ser mãe. Nina, muito obrigado. Queria que você deixasse um recado aqui para as noivas, como é que elas podem te encontrar e saber um pouquinho mais do seu trabalho. Eu atendo no Manhattan, no 16º andar, Clínica Infinity. E o ginecologista faz parte da vida inteira da mulher, da infância ao envelhecimento também. Então, vida sexual, contracepção e saúde de uma forma geral, o primeiro lugar onde a mulher pode procurar é no seu ginecologista. Tem um ginecologista de confiança para chamar de seu. Muito obrigada, Nina, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Depois dessas dicas maravilhosas, vamos para o intervalo comercial. Mas antes, o recadinho da Primícias do Brasil. Para começar bem o dia, tapioca Sinhá Maria. A única feita com água mineral. Tapioca branquinha, mais pura e saudável, mais fresquinha e saborosa e muito mais fácil de fazer. Colecione elogios. Sua família vai adorar. Com recheio doce ou salgado, no café da manhã, no almoço, no lanche ou no jantar. Vai bem a toda hora. Tapioca Sinhá Maria. Mais um produto Primícias do Brasil. Com mais de 50 anos de mercado, a Pré-Design atua fortemente na construção civil por todo o Nordeste, produzindo estruturas pré-moldadas em concreto e produtos essenciais para toda e qualquer obra. Tudo planejado e testado com a mais alta tecnologia, que garante uma maior precisão no planejamento, execução e qualidade da sua construção. Pré-Design Estruturas Pré-Moldadas. Acesse o site www.predesign.com.br. Estamos de volta e agora vocês vão com a minha amiga Jéssica viver um dia de noiva. Jéssica foi visitar a Egley, que é um dos melhores salões de Natal. Amo essa equipe e ela vai viver na pele o que uma noiva passa no seu grande dia. Roda VT do Maca Beauty. No Maca Beauty de hoje, estamos com Egley Beauty,
que é referência em beleza aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória e algumas outras curiosidades sobre esse universo. Amigo, seja bem-vindo Obrigado, gente. ao nosso programa. A gente muito feliz com a nossa parceria, com a nossa amizade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você começou nesse universo. Eu comecei aos 17 anos, né, no mundo da beleza, muito novo. Já fazem 16 anos que eu tô nesse mundo que me fascina cada dia mais. Eu adoro, assim, fazer parte desse meio e me sinto motivado sempre, porque é um mundo que eu acho incrível. Trabalhar, servir, deixar as mulheres se sentindo bem, né? Seja cabelo, seja noiva, seja maquiagem, produção. E, amiga, me fala mais um pouco sobre o dia de noiva, sobre essa questão, não do dia especificamente, mas como é que você chegou nesse processo de se especializar nas noivas? Quando eu sou de Caicó, né? Quando eu vim de Caicó para Natal, eu já vim trabalhar num grande salão, que foi de Simval, que era especialista também em noivas. E eu acho que eu consegui crescer na carreira pelo fato de sempre, tudo que eu for fazer, eu me dou muito, assim, 100%. Eu não gosto de fazer serviço meia boca, então, se eu disser que eu vou entrar em alguma coisa, eu vou fazer, seja lá qualquer que seja a coisa, eu me dou, eu me dedico, eu sou bem perfeccionista, eu me cobro muito. E eu acho que quando a gente é assim, naturalmente as coisas acontecem. E aí, eu acho que eu falo muito para os meninos que trabalham comigo, eu acho que para você atender noiva, você tem um perfil. Existem profissionais muito bons que trabalham muito bem, mas eu acho que para noiva você tem que ter um perfil calmo, um perfil que passe paz, tranquilidade, segurança para a noiva. E eu acho que todos esses fatores fizeram com que eu fosse tendo esse crescimento. Sim, e nesse universo que a gente tá em constante mudança, né? Porque a beleza ela vem mudando, né? Porque ela também tá muito ligada com a questão do emocional, até porque é um preparativo imenso que as noivas passam, né? Uma construção, né? São muitos aspectos que são levados em consideração. E como é esse processo dessa construção da beleza? Como é que elas chegam até você? E quais são as principais dúvidas? Ou se tem uma dúvida que é que sempre tem em todas elas, em todas as noivas. São várias dúvidas, né? Porque existem vários perfis de noiva. Tem a noiva que já é muito decidida, que ela já traz referências do que ela quer na prova de noiva, que eu acho que é uma parte super importante, né? De você contratar um salão que já tem know-how com noivas, a gente fazer essa decisão na prova de tudo, montar um composê, aí já entra a parte de moda. Eu amo moda, então eu acho que isso também me ajuda muito em deixar a noiva mais à vontade, porque eu consigo montar com elas um composê do look total e não só do pescoço para cima, né? Então, eu adoro ver o que é que ela vai vestir. Da mesma forma que vem a noiva super decidida, que já traz tudo, vem a noiva que confia tanto no profissional que ela não traz referências. Ela espera o nosso posicionamento, o que é que a gente acha, referente ao que ela vai vestir, ao que ela escolheu para usar de acessório e local do evento, horário. Então, na prova a gente consegue esmiuçar todas essas coisas, chegar no denominador comum do que é o melhor e o ideal para ela. Sim, então a gente falando sobre prova, eu acho que a gente poderia, de repente, mostrar um pouquinho como é que funciona, né? Depois desse nosso papo, a gente tentar mostrar um pouquinho como é a prova. Mas me diz, elas chegam já aqui com o que elas têm em mente? Você já falou que tem uns que chegam mais decididas, outras não esperam que você confiam, né? Sabem que você é uma referência e querem que você traga, né, suas ideias. Mas eu acho que também é importante essa questão de elas já trazerem um acessório, né, pro dia, já saber o vestido. Mas acontece de, por exemplo, elas chegarem sem trazer nada e depois decidem algo na prova e quando chega no dia, por exemplo, muda de ideia. A mudança no dia acontece, mas muito raramente. Sim. Quando a gente tem noivas, como a maioria das mulheres nunca casou, né? Tá casando pela primeira vez, então ela vem sem saber, nem idealizando como ela vai ficar. Então, quando a gente faz a prova, eu acho que abre um norte para elas na cabeça delas.
elas conseguem se visualizar. Mesmo não trazendo o vestido na prova, que elas não trazem normalmente, mas quando a gente faz a beleza, faz a make, monta o cabelo, ela consegue imaginar um pouco de como se ver noiva, né? Muitas dizem isso, estou me vendo noiva. Então, a prova é realmente para isso. Às vezes acontecem mudanças de detalhes no dia. Então, assim, nós fazemos nossas anotações. No dia, às vezes, a noiva quer mudar algum detalhezinho da make, batom, algum detalhe de olho ou algum detalhezinho no cabelo. Mas na prova a gente já consegue ter essa percepção de tudo, de como ela vai ficar. Se alguma ideia, de repente, que ela teve não vai favorecer tanto ou valorizar tanto ela, ou não vai se adaptar de uma forma interessante ao local que ela vai casar. Porque isso é importante. Exatamente. E eu falo muito para as noivas sobre estilo. Eu acho que se você escolhe um vestido, normalmente é o que elas escolhem primeiro. Então, pensei em casar, eu escolho o vestido. Então, partindo disso, nós vamos para o restante da beleza, né? Então, a gente vai ver se aquele vestido que ela escolheu vai funcionar com o cabelo que ela imaginou, né? Um cabelo semi-preso, um preso. O que é que vai ficar melhor para o local que ela vai, se venta, se faz muito calor, se ela vai ter um acompanhamento. Então, tudo isso influencia. Então, saber de todos esses aspectos, e aí faz com que a gente chegue num denominador comum e monte esse composê perfeito, ideal e que vai funcionar no dia. E eu acho também que nada como a essência da pessoa personificada em tudo isso, né? No vestido, na maquiagem, no acessório, porque senão não vai enaltecer, né? Não vai ser a pessoa que a gente é, né? Que eu acho que nada mais importante do que isso ser refletido em todos esses elementos. E é interessante você falar nisso porque eu acho que isso mudou muito. Eu tô no mercado de Natal há 14 anos e assim, há quase isso eu já faço noiva, acho que acredito que há uns 12 anos. E eu vi isso mudar muito porque antes não existia muito essa individualidade das noivas. Se seguia muito um padrão e você acabava vendo noivas iguais, né? Reproduzindo, né? Exato. Então hoje elas imprimem muito a personalidade delas, o que elas gostam, o que elas são nos casamentos. Então você consegue ver uma gama de casamentos, de beleza, de vestido, de decoração, de local, muito grande hoje. E isso é incrível, né? Você vê essa diferenciação, que acaba que fica uma coisa muito... Antigamente era muito igualzinho. E aí, os penteados eram os mesmos, geralmente era mais coque, aquela coisa mais clássica, e acabava que né? chegava um momento que as noivas, elas mesmas enjoavam de ver aquilo demais. Sim. E aí se mudava a moda e já partia daquilo para outra coisa e era só aquela coisa. Hoje não. Varia muito, né? Porque às vezes elas têm medo também de uma nova proposta, digamos assim. Tem noivas que são mais decididas, que realmente não, eu quero ousar. Mas tem pessoas que realmente só conseguem dar uma ousada quando elas veem algo diferente. Exatamente. Né? E eu acho que hoje o Instagram ajuda muito isso, porque você consegue ver referências, coisas diferentes, propostas diferentes, seja de vestido, de cabelo, de maquiagem. E eu acho que isso faz com que as pessoas abram mais a mente delas. Amigo, me conta como é que funciona o dia de noiva aqui no salão. E também você pode contar um pouco como é esse processo também, quando você sai aqui do salão também. Nós temos, quando a noiva escolhe, nós recebemos muitas noivas que não são ainda nossas clientes do salão. Isso acontece quase que sempre, né? Que escolhem o salão para casar, mas não são nossas clientes de dia a dia. E elas vêm, conhecem o salão, veem toda a estrutura dos quartos, estrutura de salão, nós mostramos a elas. E aí, normalmente, elas já vêm com um pacote. Nós temos vários pacotes, né? Que vem de um pacote um pouco mais básico para aquela noiva que não quer passar tanto tempo aqui, não quer passar o dia todo no salão, que hoje em dia isso é uma realidade muito comum. Antigamente, quando eu comecei no mercado de noivas, a gente tinha o spa das noivas, tinha banheira, banho de sais. Então, tinha noivas que casavam à noite, mas chegavam no salão super cedinho para passar o dia todo aqui. Então, como isso mudou muito, as pessoas estão vivendo uma vida cada dia mais corrida, né? Então, muitas noivas não querem mais esse processo, né? Então, nós temos de pacotes até mais rápidos, mais express, a pacotes um pouco mais complexos, que já tem uma massagem relaxante, uma depilação, uma unha, pé, mão, enfim, outros tipos de serviço. Então, isso vai depender. Normalmente, quando a noiva nos procura, ela já tem mais ou menos em mente o que ela vai querer.
todos os pacotes têm prova. Então, assim, a prova é essencial, tem que ter. É o carro-chefe. Exato, porque no dia tá tudo definido, então a noiva fica em paz, tranquila, eu também, então a gente vai só fazer algum ajuste, né, e executar. Então, torna o dia mais leve, mais tranquilo. Com relação à ansiedade, eu acho, eu pelo menos... Eu ia perguntar isso, como é que elas chegam aqui, porque é um dia muito importante. Minhas noivas são muito calmas, não sei se eu consigo passar isso e transmitir para elas, ou se elas são... Eu atraio essas noivas mais calmas, mas assim, elas são bem tranquilas. Raramente eu pego uma noiva muito ansiosa. Então, eu acho que parte de todo o trâmite, desde o início, a forma que a gente acolhe a noiva, que a gente recebe a noiva, né? Eu acho que acaba deixando ela tranquila, à vontade. E primeiro nós fazemos a prova, né? Agendado, aí referente à disponibilidade da noiva, com quanto tempo de antecedência ela achar que vai funcionar mais para ela, se 15 dias antes, uma semana antes, um mês antes. Algumas noivas não moram aqui, às vezes fazem com bastante antecedência, coincide com a viagem para cá. E no dia é montado um cronograma referente ao pacote que as noivas escolheram. Então, se é um pacote mais rápido, ela vai chegar mais próximo do horário do casamento. Então, tem um cronograma, o horário de eu começar. Normalmente, a gente marca uma média de hora igual para todas as noivas, o horário para eu começar a produção do cabelo e maquiagem. E aí, o horário de chegada no salão vai ser referente ao pacote. Então, pacotes que tem mais serviços, ela vai precisar chegar com mais antecedência. E os casamentos externos, né, que nós fazemos lá na Macamirim, inclusive, também, em outros locais, a depender da escolha da noiva, são pacotes mais exclusivos, que nós passamos o dia todo, no caso profissional, dedicado à noiva. Então, assim, nós viajamos, dependendo de onde seja. Tem a questão do deslocamento, levar isso em consideração. A gente já vai fazer noivas em outros estados. Então, assim, vai depender disso tudo, né? A logística que a gente monta. É montada uma logística. Quando a noiva precisa que sejam produzidos convidados, a gente monta toda uma logística de levar a equipe. Aí é um pouco mais complexo, é bem personalizado, mas sempre com muito cuidado para a gente conseguir seguir horários, cronogramas, né? Eu ia entrar nesse ponto dessa questão dos convidados. Como é hoje? As noivas, elas gostam de vir com as madrinhas ou elas preferem vir sozinhas, só mais com os familiares mais próximos? Porque às vezes elas gostam, né, daquele fervo, digamos assim, né? Todo mundo junto com elas. Mas também tem algumas que gostam de uma coisa mais tranquila, mais leve, devido ao emocional. Varia muito. A maioria gosta de ter todo mundo aqui. Mas eu já arrumei noiva aqui, ela veio só, que nem a mãe ela quis aqui. Sério? Pra ficar zen, em paz. Então, vai muito do perfil de cada noiva, né? Tem noiva que prefere trazer pouca gente, não muita, não todo mundo. Tem noiva que já quer que todo mundo venha pra cá. A gente já arrumou noivas que vieram mais de 30 convidados. Caramba! Então, assim, vai muito do perfil de cada noiva, né? De cada pessoa. Vai mudando, até porque é o emocional dela, né? Às vezes ela quer que todo mundo tá ali, com a mão com ela, motivando, né? Mas já tem algumas que preferem Quer que tá mais reservado. silenciar. Então agora, gente, Gley vai mostrar um pouquinho como é que funciona essa prova, né? A gente vai fazer algo que vocês vão ver. Então fiquem aí e confiram. Quando elas sentam aqui, nessa famosa cadeira tão idealizada, tão sonhada, o que é que elas trazem? Não, alguma referência, já alguma coisa, não, eu quero meu cabelo dessa forma, enaltecer na make, não, eu quero o olho, a boca, ou não, como é? Normalmente, a primeira coisa que eu peço para ver é o vestido. E partindo disso, eu peço para ver, pergunto o local, né, onde vai ser e qual horário. Partindo disso, aí eu vou para as referências, se ela trouxe ou não, né, de cabelo e de maquiagem. E aí, como eu estava falando, eu gosto muito do composê. Então, eu acho que estilo é tudo. Ele tem que conversar. Então, se a noiva ela escolher um vestido boho, a cabeça tem que ser no estilo boho. Ela não pode ser clássica, ela não pode ser... Não pode fazer tem que conversar, exatamente. Senão você acaba ficando dois estilos de noiva. Do pescoço para cima uma noiva, do pescoço para baixo outra noiva. Então, eu gosto muito de ver tudo isso pra gente montar esse composê perfeito que converse, né? Que não fique algo que brigue, que não fique harmônico. E aí, partindo disso, eu começo a vejo algumas coisas que
talvez eu ache que não funcione para ela, ou para formato de cabeça, de olho, ou que não vai ficar legal com o vestido. E aí eu tento ir entrando. Às vezes tem as noivas que querem batons escuros. Sim. Então, que assim, eu não sou muito a favor. Eu gosto muito de uma beleza Mais clean. clássica. Sim. Eu até gosto de um olhinho um pouco escuro. A gente acaba usando, às vezes, quando ele fica um olho escuro, muito marrom, porque ele pesa, mas não fica over demais, não fica muito passado. E fica atual, valoriza todo o olho, fica leve. Sim. Então, eu tento, né, às vezes mudar alguma coisa que eu vejo que talvez não vai valorizar tanto. E muitas vezes eu consigo. Quando eu não consigo, como o caso às vezes de boca escura, aí eu tenho que ceder. Eu tento, mas eu tenho que ceder. Mas eu tento mostrar a ela que aquela beleza, ela tem que ser uma beleza eterna, que ela vai ver daqui a 10 anos e ela vai achar ok. Ela não vai achar que ela excedeu em alguma coisa. Ela conseguir se enxergar, Exatamente. né? Com esse tempo todo pra frente, que também não adianta a gente transformar. A Verdade. gente tem que enaltecer que somos, né? Quando eu vejo que a escolha, por mais que fuja um pouco do que eu imagino sobre beleza de noiva, mas que faz parte da personalidade dela, eu aceito. Eu acho que a gente tem que conseguir entender isso. Se faz parte da personalidade da pessoa, ok. Porque eu acho que dificilmente ela vai se arrepender, porque é ela. E nesse momento da prova você consegue ter essa percepção. Porque você vai exercer o que? A escuta. Eu amo conversar. Sim, Eu acho ouvir o que ela tem pra Toda dizer, parte da gente dialogar com a noiva e você Sim. tentar entender um pouco quem é ela, qual o estilo dela, qual o perfil dela. que ela idealiza o que ela sonha. E aí vocês vão construindo Exato. juntos, né? E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer. curiosa. Jéssica ainda tem um dia super corrido. E aí nós vamos fazer um make mais clean, um make leve, que ela vai conseguir usar o restante do dia todo, né? Seria um make que seria perfeito para usar no casamento diurno ou à tarde, né? Ficaria E perfeito. também a gente fazendo isso, e se você, por exemplo, fosse para um acompanhamento, com a noiva daria para Dá para ter essa mudança. mudar, né? O acompanhamento é interessante porque você pode brincar. Às vezes a noiva ela quer usar 2 cabelos Sim. no casamento, ela quer se ver de 2 formas. Então o acompanhamento é perfeito para isso. Você casa de uma forma e depois você curte a festa de outra forma. Então ele permite fazer essas mudanças, essas alterações. Um retoque é mais segurança, né, para a noiva. Dá para viver o melhor dos dois mundos. Exato. Eu acho que eu seria essa pessoa. De repente, uma coisa mais clean, depois um bra. A gente indica super o acompanhamento. Ele dá muita liberdade, segurança, né? Você tem um profissional lá. Amiga, quando elas sentam aqui, trazem todos os anseios, ficam na expectativa, e você já faz essa maquiagem assim, sem elas estarem vendo, né? Eu sempre faço virada. Que você quer que elas tenham essa expectativa. Exato. E maquiagem é uma construção. É igual a casa, né? Ela só fica bonita quando ela tá toda completa. Então, assim, maquiagem não é diferente, é a mesma coisa. E acontece também de, por exemplo, elas fazerem a prova perto do ensaio, né? Ou no dia do ensaio, já para usar a maquiagem para fazer ensaio fotográfico. Algumas conciliam. Eu não acho que funciona dessa forma quando a noiva ela quer algo muito noturno e ela vai fazer fotos diurnas. Porque são makes, a gente não vai conseguir fazer uma make tão pesada na prova. Então ela não vai conseguir ver exatamente como vai ficar no dia. Porque senão vai ficar too much, né? Vai ficar uma make muito pesada para ela usar. Não, e quando você tava falando dessa questão, a gente tava falando do emocional, né? Que hoje é algo que a gente tem que levar em consideração. Não que antes a gente não levasse, né? Mas, por exemplo, você falando que transparece calma, né, para as noivas. Na realidade, é meio que um tabu nessa questão do processo do planejamento ser algo estressante, porque deve ser leve. Né? Se a gente ter, você falou que tem todo um cronogramazinho, todo o planejamento, se todo o processo for dessa forma, Exato. tudo acontece bem, não tem nem porque a gente- noiva se estressa. A gente recebe muitos feedbacks bons com relação a isso, porque eu acho que esse acolhimento, tudo isso faz parte. É você se colocar no lugar da noiva, ver que é um momento único na vida dela. Então, eu acho que quando você é um fornecedor que você compreende isso, né?
E você faz de tudo para fazer sua parte da melhor forma possível, para deixar a noiva tranquila, em paz, de uma forma organizada. A gente foca muito em organização, que eu acho que a organização é tudo. É o segredo do sucesso. Eu sou muito metódico, muito organizadinho. Eu acho que é algo que deixa as pessoas tranquilas, né? A organização. Porque a gente seguindo, né, um planejamento, tudo sai bem. Claro, às vezes acontecem alguns percalços, né, no meio do caminho, mas nada que a gente não consiga resolver. Né? Eu já tô ansiosa pra ver. Olha aqui. E aí é isso, né? Tipo, se de repente, no dia mesmo, né, do casamento, elas quiserem mudar algo, é possível, né? É sim. Às vezes mudam-se alguns detalhes, tipo, um olho, eu quero suavizar um pouquinho, ou eu quero mudar o tom da boca, por exemplo. E normalmente na prova a gente sempre faz foto, vídeo, e normalmente eu faço no celular da noiva. Eu gosto que ela leve, porque se ela quiser mostrar alguém... Exato. Uhum. E a gente anota tudo, detalhes, né? Porque às vezes tem peculiaridades, né? Sobre pele, sobre alguma coisa em específico. E falando do cabelo, né? Tendo em vista que estamos num estado, né? Que de repente as noivas casam muito na praia, né? Claro, elas gostam de ambientes fechados, mas elas também gostam muito de ambiente aberto. Seja jardim ou até mesmo a praia. E também somos um destino que é procurado, né? Por casais que não são daqui. Aí com essa questão do cabelo, você aconselha que seja algo preso? Se você não quiser errar no sentido de conforto, eu acho que para ambientes com vento, com calor, o ideal é que você prenda solto. A gente está entrando numa era de cabelos muito minimalistas. E acho que vocês já podem ver cabelos muito sem volume, sem muito enfeite. Cabelos minimalistas. Então, assim, um cabelo super chique, que é atemporal. Mas nem todo mundo gosta. Então, aí a gente tem que entrar. Encontrar no meio tempo. Exato. Né? Quando por indicar, para conforto, eu indicaria um tipo de cabelo desse. Se a noiva não quiser um cabelo mais solto, ou que tem uns fiozinhos soltos, aí a gente sempre orienta o acompanhamento. Porque aí se ela assanhar, se ela precisar de algum retoque, exatamente. Vocês estarão lá pleníssimos para organizá-la. E é isso, tudo isso a gente decide na prova, né? Então, a gente chegando nesse denominador comum de beleza de todo o cabelo, aí eu oriento, ó. Nesse caso, seria interessante você contratar um acompanhamento pra gente fazer esse retoque, essa mudança. E elas acabam sempre aderindo, né? Exato. Sempre tem essa questão do acompanhamento. Eu acho importante. É muito. Porque às vezes, pra noiva, a gente usa muito, a gente foca muito em bons produtos, na maquiagem e em durabilidade. A gente sempre está estudando durabilidade, porque lágrima ela é uma coisa, você pode ter uma lágrima mais alcalina, uma lágrima super ácida que pode abrir sua maquiagem, você usando a melhor maquiagem do mundo. Então, assim, a gente sempre foca nisso, mas ter o profissional lá é perfeito, né? Assim, é seguro. E às vezes não acontece nada na make, mas vão dar fazer uma foto, um beijão. Sim. Sujou a boca, melou. Então, assim, se você não tiver suporte pra consertar isso... Como é que você vai ficar até o final? Exatamente. Eita! Ai, amigo, amei! Tá ótimo, amei. Ficou super clean, mas ao mesmo tempo realçou, né? Carinha de noiva. Não, mas uma make que eu acho tudo, que fica chique, equilibrado, realça a beleza da mulher. Sim.
que é o que a gente tava falando tanto, né? De enaltecer nossa autoestima, que a gente é, né? Amei, amei. E aí, meninas, gostaram do resultado? Porque eu amei, estou me sentindo uma noiva. E eu quero agradecer a Ego por esse momento, pelo nosso papo, que foi maravilhoso, super enriquecedor, aprendi muito. E eu tenho certeza que as meninas também aprenderam bastante, né? Sobre esse processo de escolha da beleza desse dia tão especial. Amigo, fala tuas redes sociais e deixa uma dica final, uma mensagem final. Quero que as meninas sigam o Instagram do salão, né? Eglia Oficial, @Eglia Oficial. E acompanhem nossa rotina, nosso dia a dia, nossas noivas. Vocês vão adorar, vão sentir mais seguras. Venham conhecer o salão, né? Ter essa experiência, a primeira experiência. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso, gente. Beijo, tchau. Viram que noiva maravilhosa, Jéssica? Você ficou linda. É bom que quando casar já sabe todo o processo que a noiva passa no seu grande dia. E agora, gente, vou chamar o intervalo comercial, mas antes uma dica da Pré-Design. A Pré-Design atua fortemente na construção civil por todo o Nordeste, produzindo estruturas pré-moldadas em concreto e produtos essenciais para toda e qualquer obra. Tudo planejado e testado com a mais alta tecnologia, o que garante uma maior precisão no planejamento, execução e qualidade da sua construção. Pré-Design Estruturas Pré-Moldadas. Para mais informações, acesse o site www.predesign.com.br. Para começar bem o dia, tapioca Sinhá Maria, a única feita com água mineral. Tapioca branquinha, mais pura e saudável, mais fresquinha e saborosa e muito mais fácil de fazer. Colecione elogios. Sua família vai adorar. Com recheio doce ou salgado, no café da manhã, no almoço, no lanche ou no jantar. Vai bem a toda hora. Tapioca Sinhá Maria, mais um produto Primícias do Brasil. Estamos de volta e chegando ao final do nosso 9º programa do Maca Talks. Gente, eu tô assim fazendo uma retrospectiva na minha cabeça de tudo que a gente viveu ao longo desses 9 programas. Falar de buffet, falar de escolha de lugar de casamento, destination wedding, micro wedding, enfim, os milhares de diferentes tipos de casamento que a gente tem como opção. Então eu amei ter feito todos esses programas até agora, amei que você está aí do outro lado acompanhando tudo isso, e é por vocês realmente que nós fazemos cada programa desse. Daqui a pouquinho chegaremos aí no nosso último episódio da 2ª temporada, mas antes disso, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Pré-Design Pré-Moldados e Primícias do Brasil, por estarem conosco. Agradecer também ao Governo do Estado, Lei Câmara Cascudo e Fundação José Augusto. Como sempre, chegando ao final do programa, chamamos uma causa social para dar um pouco mais de visibilidade. Dessa vez vamos falar da ADIC, que é uma creche, um projeto, na verdade, que ajuda as crianças no seu contraturno. Então trazem programações culturais, aulas de arte, balé e assim por diante. Se vocês puderem acompanhar o trabalho aqui no Instagram deles e também auxiliar com as doações. Pessoal, é isso. Obrigada por tudo e vejo vocês no último programa da 2ª temporada do nosso Maca Talks. Até a próxima!